Olá, sabe aquela diferença entre uma emoção que explode e some e um sentimento que fica, que perdura? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que funciona quase como um mapa para a gente navegar nesse nosso mundo interior. A ideia é entender direitinho o que é emoção e o que é sentimento. Então, vamos começar com uma pergunta que, olha, parece que tá no ar, né? Será que a gente está perdendo o controle do nosso próprio mundo interior? É uma ansiedade super comum hoje em dia. E o material que a gente vai analisar hoje, ele vai direto ao ponto, mergulha de cabeça nesse problema. E o ponto de partida aqui não é teórico, não. É um problema muito, muito real. O texto base que a gente está usando aponta para uma coisa séria, um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental. A gente vê isso no aumento de casos de depressão, de ansiedade, e é justamente para essa realidade que a estrutura que vamos ver agora tenta oferecer uma luz, uma forma de entender. Beleza. Então, para começar a entender essa batalha interna, a gente precisa primeiro definir as ferramentas, né? Colocar os pingos nos is. E o material que a gente está vendo faz uma distinção que é, sinceramente, a chave de tudo: a diferença fundamental entre emoções e sentimentos. E tem um conceito que amarra tudo isso, que é o de afetividade. Segundo a fonte, é basicamente a nossa capacidade de sentir, de experimentar e de demonstrar emoções e sentimentos. E olha, não é nada superficial. Pelo contrário, a ideia é que isso envolve a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito. É parte fundamental do que nos faz humanos. Agora, olha que interessante essa distinção. Pensa na emoção como um relâmpago. É uma reação rápida, intensa, quase instintiva. Sabe aquele susto, aquela raiva que sobe na hora? Isso é emoção. Já o sentimento? O sentimento é outra coisa. Ele é mais lento, é um estado mais consciente, que pode durar muito tempo. Ele geralmente nasce de uma emoção, por exemplo, a gratidão que fica com a gente. Essa diferença é a base de tudo que a gente vai conversar. Então tá, mas que emoções são essas, afinal? A fonte lista 6 emoções básicas, que seriam como os tijolos, sabe? Os blocos de construção da nossa vida afetiva. São elas: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. E são elas que disparam aquelas reações físicas que todo mundo conhece, né? O coração que dispara, o músculo que enrijece, é o corpo reagindo. Certo, a teoria é essa, mas e na prática? Como isso tudo se desenrola? Para ilustrar essa dinâmica, a fonte faz algo bem interessante. Ela pega narrativas antigas, não olhando para elas como textos religiosos, mas como estudos de caso, sabe? Como dramas humanos poderosos que mostram essa estrutura toda em ação. O primeiro exemplo é a história de Caim. E a fonte aponta para uma pista fundamental, uma coisa que dá para ver: a reação física dele. O texto diz que seu rosto estava abatido. É o sinal externo de que, por dentro, um drama gigantesco estava prestes a acontecer. E aqui a gente vê o modelo funcionando perfeitamente. Dá uma olhada na anatomia dessa tragédia. Primeiro vem a emoção, o flash, a raiva intensa porque a oferenda dele foi rejeitada. Depois, e aqui está o ponto crucial, vem a escolha. O texto argumenta que ele permite, ele cultiva essa raiva. E qual é o resultado? Aquela emoção passageira se transforma num sentimento duradouro e destrutivo, o ódio. E para mostrar que não é um caso isolado, a fonte dá outro exemplo rapidinho, a história de Adão. As emoções iniciais, vergonha e medo. E o que acontece? A mesma coisa. Como elas não são resolvidas, elas se transformam num sentimento que dura, um sentimento de distanciamento, que faz com que ele se esconda. O padrão é o mesmo. E tudo isso nos leva a um ponto que é crucial no argumento da fonte. É sobre aquele espaço, aquele momento que existe entre a reação inicial, a emoção que surge e a nossa resposta consciente, ou seja, a nossa decisão. E tem uma frase no material que resume essa ideia de forma brilhante: irai-vos e não pequeis. O que isso quer dizer? Que a emoção em si, a ira, não é o pecado, não é o problema. O ponto central, segundo o texto, é o que a gente faz a partir dessa emoção. Isso mexe com aquela desculpa que a gente ouve tanto e às vezes até usa, né? Eu sou assim mesmo. A fonte é bem direta sobre isso. Dizer isso é uma forma de fugir da responsabilidade. A emoção pode até ser instintiva, vir sempre de licença, mas a decisão de alimentar essa emoção, de cultivá-la, bom, essa escolha é nossa. Ok, então se tudo é uma questão de escolha, como fazer a escolha certa? Que ferramentas o texto sugere para a gente conseguir gerenciar isso?
Vamos ver qual é a solução proposta por essa linha de pensamento. É interessante que, primeiro, o material reconhece o que já é bem conhecido por aí, o que ele chama de métodos humanos. Sabe, inteligência emocional, técnicas de gestão de emoções, todas aquelas abordagens que focam na nossa própria capacidade de ter autocontrole. Mas aí vem a provocação, a virada de chave. O texto lança uma pergunta no ar para criar um contraste. E se isso não for o suficiente? E se esses métodos que dependem só da nossa força, do nosso autocontrole, não forem o bastante para lidar com a profundidade dessa nossa batalha interna? E aqui entra a proposta central da fonte, que é bem diferente dos métodos humanos. A ideia aqui não é que a gente conquista a paz pelo esforço. A ideia é que a gente recebe uma paz. Uma paz que, segundo o texto, excede todo o entendimento. E mais, ela age como uma guarda para o nosso coração e para a nossa mente. Tá, mas como isso funcionaria? A fonte deixa claro que isso não é uma técnica de autoajuda tipo 5 passos para a paz. É um processo que se baseia na fé. É um caminho que, de acordo com o texto, passa pela humildade, pela obediência, pela oração e principalmente por uma confiança constante de que um poder divino vai, de fato, guardar o nosso coração e a nossa mente. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. O que muda de verdade na nossa vida quando a gente para de ver a paz como uma conquista, algo que se tem que lutar para conseguir, e passa a ver como uma guarda, algo que ativamente nos protege? É uma mudança de perspectiva e tanto, né? E resume bem a essência de tudo que a gente conversou hoje.